Muito bem, já estamos de volta aqui no seu Café com Notícia. Lembrando que daqui a pouco eu trago informações da política paraibana, que tudo indica que o ex-prefeito da cidade de Campina Grande, Romero Rodrigues, anuncia, né, a sua decisão em carta aberta na manhã desta quarta-feira. Daqui a pouco a gente vai trazer esse anúncio do ex-prefeito Romero Rodrigues. Ele anunciando, daqui a pouco eu vou dizer a você, telespectador, né? E a gente vai colocar no debate daqui a pouco com o professor União e também Ivaldo Lima. Eles serão os nossos analistas políticos no último tempo aqui do seu programa Café com Notícia. Mas antes, a gente vai bater um papo super agradável. Nós estamos aqui com a Tayane Belchior, né? Tayane Belchior, e também eu vou conversar hoje com a participação também da Dani Bezerra. Elas duas fazem um papel importantíssimo na questão empreendedora para as mulheres. E a gente vai conversar com ela a partir de agora. Lembrando que a Tayane sempre vem aqui, né? Sempre está aqui na grade de programação da TV Marcha. Eu tenho um prazer imenso de sempre ela poder contribuir com as mulheres. Eu gosto de trazer esses temas. E também hoje com a Dani, né? A primeira vez também na frente das câmeras, vai conversar conosco, né? A Tayane sempre vinha mais também no outro programa, que era o Agora Master, mas que bom que ela está vindo também agora no Café. Bom dia, Davi, bom dia a todo mundo que nos acompanha, muito obrigada aí por todo o carinho, por todo o prestígio, é sempre um prazer estar aqui com você, compartilhando, trocando uma ideia sobre empreendedorismo feminino. Dani, bom dia também, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Bom dia, Davi. Bom dia a todos que nos acompanham. Muito feliz por estar aqui essa primeira vez estreando. Que bom. A gente estava conversando já nos bastidores sobre esse tema e muita gente faz essas questões de perguntas quando se trata de empreendedorismo feminino. Quais são as maiores barreiras que a gente pode colocar hoje nessa questão quando se trata do empreendedorismo feminino? Primeiro caso eu coloquei foi o lado homem, né? O marido em si. Ele atrapalha ou ele ajuda? O que fazer para quebrar essas barreiras? E como a mulher dá o pontapé inicial em seu projeto pessoal de empreendedorismo? Por que isso? Eu estava assistindo, né, ao lado da minha filha, recentemente, eu estava assistindo uma novela que fala de criança, tal. E o caseiro, né, a mulher começou a querer juntar-se às rendas do marido e ela começou a fazer bolo. E ele começou a dar muito bem, obrigado, o seu negócio. Eu estou falando de novela, mas novela é vida real. E ao mesmo tempo que ocorreu isso, ela foi começando a lucrar, ganhar o seu dinheiro e ganhar mais do que ele. Automaticamente, ele se sentiu incomodado e até quis a separação, dizendo que quem tem que contar dinheiro dentro de casa é o marido, quem tem que fazer isso é o marido. E isso me deixou numa situação muito, querendo ou não, me deixou, lógico, eu estou falando que isso é novela, e lembrando que se isso é novela, na vida real também deve ter. É que a novela retrata, né, na vida real. Falamos juntas. Uhum. E é onde é que eu quero entrar, por isso que eu disse, eu quero trazer Tayane, eu vou trazê-la. E vindo Dani também vai somar aí esse bate-papo da gente. Eu erro quando eu trago esse tema específico aqui para a nossa mesa. Como é que vocês avaliam tudo isso que eu falei e fazendo essa simulação aqui bastante breve? Fica à vontade. Davi, é muito interessante essa pergunta, sobretudo quando estamos juntas, eu e a Dani, porque eu acho que a gente é um retrato prático dessa diferença. A gente vivencia ainda um momento de transição cultural, onde a gente luta, combate alguns requisitos, alguns pontos de uma cultura que é totalmente patriarcal. Então, eu falo que quando a nossa geração morrer, a geração dos nossos filhos que tiverem aí no comando do mundo, algumas coisas vão estar bastante diferentes. Mas, nesse momento, a gente ainda cresceu com valores que são muito patriarcais, como esse que você disse, que é o homem que precisa botar dinheiro dentro de casa, né, que a mulher precisa ali ser responsável pelas tarefas domésticas e todo um outro quesito. E aí é muito legal, acho que eu vou trazer a Dani um pouco para falar sobre essas barreiras, porque eu fui criada por uma família de mulheres, onde sempre foi a mulher que sustentou a casa,
Eu sempre convivi com a minha mãe, com a minha tia, né? Depois que fui mãe com a minha filha. Então, eu não tive essa presença masculina impondo limites e tornando a mulher submissa dentro de casa. Eu sempre tive uma mulher empoderada dentro de casa. E isso fez com que eu não enxergasse tão cedo essas barreiras de uma mulher para se desenvolver. O que não foi o caso da Dani. A Dani passou justamente, deixa ela contar um pouquinho, né, por todo esse processo de lidar e combater e desconstruindo uma cultura que é totalmente patriarcal hoje ainda, né, Dani? É verdade, Thay. Thay veio do Mato Grosso, né, uma cultura completamente diferente para nós nordestinos. Tu é de onde? Eu sou pernambucana. Ah, tá. Sou Perfeito. Ela foi me buscar lá em Mato Grosso, aí eu busquei ela em Pernambuco, porque não é justo, né? Ela não tinha comigo aqui em João Pessoa. Aí vieram para lá em João Pessoa. Perfeito. Exatamente, agora eu moro em João Pessoa. Mas aí eu sou nascida e criada num bairro chamado Caetés 1, em Abreu e Lima, que traz muito disso. Abreu e Lima ela é uma cidade que ela praticamente, para os homens, são duas vertentes de trabalho. Ou você é policial militar ou você trabalha numa empresa que tem lá de transporte urbano. Não falando da questão do trabalho, mas sim algumas coisas que trazem um perfil ainda um pouco mais machista para as pessoas que moram ali. E aí eu fui criada, né, nesse local, realmente com várias questões mínimas de educação, né, que a gente tem lá muito fracamente, né, de entender que a gente pode muito pouco. Qual era a visão que a gente tinha para as meninas na minha época? Ou você ia crescer e ser esposa de policial militar ou de alguém que trabalhasse nessa empresa de ônibus, ou você iria ser uma qualquer coisa. Né? E aí, ainda por cima, eu ainda fui ser mãe com 19 anos. Fui mãe muito nova. Então, ainda caiu mais fortemente para mim esses requisitos. Né? E aí, o que acontece? Para eu me libertar, vamos dizer assim, de toda essa questão que tinha ao meu redor, que me mostrava que eu não poderia ser muito mais do que aquilo que eles me colocavam. Impostos, né? Exatamente. Foi necessário muito esforço, foi necessário realmente começar a sair, a trabalhar em bairros bem mais fora de lá, bem mais adiantados, para eu conseguir enxergar outras possibilidades, outros caminhos para mim. Mas foi muito difícil eu quebrar isso. Eu até brinco assim, eu tenho uma história que a gente fala da águia e da galinha, que as mulheres nascem águias, mas elas são criadas como galinhas, que elas precisam receber tudo, elas precisam acabar aceitando tudo que vem para você. Né? E aí... hoje eu sei que sou uma águia, por tudo que eu passei já na minha vida, mas às vezes ainda vem um comportamento da galinha, que alguém dizia, você não pode isso não é para você. Trabalhar nessa área de jeito nenhum, ser empresária, jamais. Né? Porque eu fui criada em uma família humilde, então, para mim, ser empresária era apenas ser rica, de família rica. Então, eu jamais ia me ver como empresária. Hoje eu sou empresária. Então, existem muitas barreiras, muitos esforços para a gente conseguir realmente quebrar essa cultura e esse pensamento diminuto das mulheres. Infelizmente, é uma cultura patriarcal. E aí a gente tem ainda essa figura masculina imperando realmente como você trouxe. Você está doido para falar. Não, eu costumo dizer, inclusive com essa comparação, sabe, Davi, que hoje eu reconheço muito o meu lugar de privilégio. Eu fui criada, como eu disse, por mulheres, e para uma mulher eu falo que a minha mãe se lascou até para que eu não me lascasse nessa vida. Então, sempre que a Dani fala, eu me calo, porque eu acho que é muito importante dar essa fala, porque, sobretudo, mulheres que estão nos assistindo se identificam muito com a realidade do lugar de onde ela veio, da história de luta, e isso é muito importante para poder mostrar que sim, é possível. Inclusive, a 3B, com esse trabalho, a gente tenta gerar o máximo de impacto social possível no empoderamento dessas mulheres. E aí é muito legal, eu não gosto muito, né? Já estou enjoada dessa palavra de empoderamento feminino, porque o nosso sonho é realmente um momento em que a gente trabalha com empoderamento humano, onde não precise mais falar dessa desigualdade de gênero. E é para isso que a gente luta. Mas eu não empodero ninguém. A gente vai abrindo caminhos e dando ferramentas para que essas mulheres passem por um processo de autoconhecimento e entendam que elas têm ferramentas. A mulher, ela é empreendedora nata. Mesmo nessa cultura patriarcal, se você perceber dentro de casa o quanto a mulher gere a organização, estudo dos filhos, marido, rotina, mesmo uma mulher que vive ainda dentro
desses padrões, que não acredita que pode ir para o mercado de trabalho, que não acredita que pode empreender, ela já é empreendedora nata, né? A gente fala que empreendedor não é aquele que abre um CNPJ, mas é o comportamento de alguém que muda as coisas, que gerencia, que tem essa visão para a solução. Né? E eu falo, por exemplo, isso é uma característica nata das mães, não tem como a gente desenvolve isso o tempo todo. Então, mulherada, a gente sempre traz essa fala, né, de muitas possibilidades. Quando a gente quer, quando a gente se junta, sobretudo, para conseguir ter ferramentas e caminhos, uma educação empreendedora para aplicar aquilo que a gente já faz com a nossa família, dentro da nossa casa, em um negócio ou num trabalho, é sempre possível. E aí que entra também, eu acho que o poder da conexão dos grupos de mulheres, né? Então, aí onde é que eu entro? A gente fez uma introdução aqui para falar sobre isso, e Alisson, com bastante maestria, botou lá embaixo, debate sobre o papel da mulher no meio empresarial. E isso, para mim, é magnífico, viu, Alisson? Parabéns aí a você, né? Porque olha o que o Café com Notícia está trazendo. O Café com Notícia está trazendo, né? Um debate sobre a mulher no mercado de trabalho, mulher sendo, de fato, aquelas que vai liderar uma equipe. Eu acho que esse, sim, é o papel fundamental. Quando eu digo isso, eu vou mandar um beijão, um abraço bem grande para uma grande amiga minha, Janaína Toscano. Ela maravilhosa! Ela é uma amigona minha, lá de Guarabira. Da Orange. Isso. E ela ontem, eu tive a oportunidade de conversar com ela, ela dizendo, Davi, eu estou deixando algumas coisas para trás e investir em outras coisas, né? Investir no meu próprio negócio, na minha própria carreira, eu estava dando, né, dinheiro para algumas outras pessoas, mas agora eu vou fazer o meu próprio, traçar minha própria meta, meus próprios objetivos, e eu acho que isso sim é fundamental na vida de qualquer mulher, de qualquer pessoa. Então, eu fico aqui com o nosso registro, dedicando essa pauta inteiramente para essa grande guerreira aqui, da qual tenho muito carinho, muito estima, a Janaína Toscano, lá da cidade de Guarabira. Eu tô devendo um café para ela, se ela estiver assistindo. Jana, ainda chego aí esse ano. Esse ano ainda chego aí para tomar esse café com você. Vamos falar sobre esse assunto, então. Vamos tentar aqui. Qual é o primeiro passo, de fato, para entrar nesse mercado tão, aspas, como diz, machista, aqui, da qual para mim não cabe essa palavra, mas ainda existe. Ainda é macro, né, Davi? Ainda existe, ainda né? é macro. O machismo não é uma característica só dos homens, o machismo também é uma característica de mulheres, se você quer saber. Que permitem, né? Que permitem e que repetem padrões culturais e comportamentais que aprendem. Sim. Então, tem um machismo que é um machismo que é proposital, é porque eu acredito que as mulheres são menores, e tem um machismo que é reproduzido. É estrutural, né, Thay? Exatamente. Por conta dessa educação que a gente tem. Exatamente. Eu acho que quando a gente fala de primeiros passos, esse primeiro passo para conseguir trazer essa mulher é uma mudança de mentalidade. E essa mudança de mentalidade ela é feita através do grupo, da conexão com os semelhantes, de pessoas que saíram do mesmo lugar de onde você estava e conseguiram dar passos. Então, eu acho que o exemplo, né, a fala, ela exemplifica, mas o exemplo prático ele arrasta, né, Dani? A gente Exato. conseguiu se desenvolver muito com mulheres que já traçavam esse caminho, e é isso que a gente faz hoje. Exato. O exemplo, ele inspira, né? Então, quando a gente traz as histórias das mulheres, como elas aconteceram. Eu sou uma apaixonada por leitura e eu leio muito biografia. Por quê? Porque a biografia traz sobre as histórias, as batalhas, e me inspira. Então, quando a gente faz parte de um grupo de mulheres lá, que já passaram por tudo que a gente gostaria de passar em relação a empreender, elas trazem quais foram as dificuldades, quais os caminhos que elas seguiram. Isso, primeiro, nos inspira e, segundo, nos ajuda. Porque a partir daquele momento, a gente sabe qual o melhor caminho eu vou pegar, né? O que é que eu devo fazer? Aprende com o erro das outras, né? Muito, muito. E a melhor coisa é a gente aprender com os erros dos outros, né? É maravilhoso isso, porque eles erraram e trouxeram para a gente agora já a solução. Então, é melhor ainda. E quando você fala, Davi, qual o caminho, eu acho que primeiro a gente olhar para dentro, né, entender quais são as nossas habilidades, o que é que a gente tem de força, o que é que a gente sabe fazer de melhor e o melhor, o que é que a gente gosta de fazer, né, para aí começar a entender o que é que a gente pode trazer para o nosso empreender. Autoconhecimento é sempre o primeiro passo para Perfeito. qualquer processo, eu acredito. Não adianta, esse é o ponto zero, né, Dani?
E aí eu estava pensando aqui também, lembrando das pesquisas, dos estudos que nós estávamos fazendo. A mulher, ela não empreende só por escolha. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que empreendeu por escolha. Eu larguei uma outra carreira, passei por um processo de transição de carreira para chegar e escolher abrir minha empresa. Mas as mulheres têm um perfil hoje que empreendem muito mais por necessidade. Não se vira nos 30 para colocar a comida dentro de casa dos meninos, né? E é essa luta. E a pandemia, por exemplo, trouxe números absurdos, né? A gente, para fazer o lançamento da plataforma sábado, estudou muito sobre esse processo e a gente começou a entender que o crescimento do empreendedorismo feminino é uma das coisas que mais impressiona nesses últimos 2 anos. A gente teve um crescimento de mais de 40%, né, Dani? Somos 30 milhões de empreendedoras no Brasil. Então, é muita mulher, viu? É muita mulher. Vamos se juntar que a gente faz um movimento massa. Nós não somos minoria, Davi. Quando o pessoal pensa, não, porque são minorias, eu acho que a gente tem que começar até a ter cuidado em como utilizar essa palavra minoria. Porque nós não somos minoria. A mulher não é minoria, o povo preto não é minoria, né? As empreendedoras não são minorias. E a gente somos minorias, a gente começa a olhar a nossa força. Porque quando a gente diz assim, você é minoria, você acaba realmente se menorizando, minimizando, né? Acho que falei uma palavra, acabei de inventar uma palavra, minimizando. E aí a ideia não é essa, a ideia é de entender que nós somos sim fortes, já temos um impacto absurdo já no mercado, na economia brasileira, e a partir do momento que a gente se enxerga dessa forma, aí a gente começa a entender a nossa força e começa realmente a vestir essa camisa, né? Exatamente, exatamente. Eu deixava o programa para vocês aí rodando aí, fica à vontade. Vocês juntos fazem uma junção bastante interessante. Vocês. Qual é o pontapé? Aí eu vou frisar nesse pontapé inicial. O que fazer para, de fato, a mulher se consolidar, né, e considerar uma liderança para ela e assumir, de fato, né, esse papel predominante na sociedade de ser empresária, conforme você disse que, né, teve dificuldades em querer, né, enxergar isso. Mas eu quero entender, é difícil hoje a mulher ela começar a ter esse poder de entrar nesse mercado e abrir sua loja? E quais são as orientações, vocês como empresárias nesse ramo, de dar como se fosse todo um auxílio, todo um suporte para elas? Como seria isso, hein? Tá, eu posso falar só uma primeira parte? Quando eu comecei a entender sobre empreendedorismo... Aí você está demais. Você está pedindo autorização, a sua colega não vale. O RH está liberado. Exatamente, eu tenho que pedir a chefa. Ai, entendeu? Quem que é a chefa? É quem mexe com comunicação ou quem mexe com dinheiro? O que você acha? A chefa é ela. Eu realmente queria só trazer um pouquinho... A gente está falando de inspiração, um pouquinho dessa minha história. Lá em 2015, quando eu comecei a entender sobre empreendedorismo, foi numa ONG, né? Uma ONG que falava sobre empreendedorismo para jovens e crianças através da contação de história, Empreender Ler. E aí, a partir desse momento que eu entendi o que era empreender, eu comecei a pesquisar e comecei a buscar grupos, comunidades, né? Associações, pessoas que eu pudesse estar junto, me inspirando e aprendendo. E aí foi quando eu comecei a entender que existiam vários grupos na minha cidade, na época lá em Recife, que trabalhavam essa questão do empreendedorismo, né? Desde grupos femininos, né? Como a gente tem o grupo Mulheres do Brasil, que é da Luísa Helena. Aqui em João Pessoa tem muitos grupos que são possíveis e acessíveis. Grupo Mulheres do Brasil, Associação Fórum Mulheres de Negócios. Nos aproximamos recentemente do Poder da Saia. Existem canais de produção de conteúdo que são produzidos pelas mulheres, como a plataforma Nossa Fala, que trabalha com podcasts, vídeos, textos, coluna, né? Elas por Elas no Ar. Gente, os canais são imensos. Existem várias formas de se conectar. Eu acho que é buscar esses canais. Isso. Um dos primeiros passos também é você começar a entender esse mundo. E do que melhor aprender a entender esse mundo com pessoas que já estão nesse mundo. Né? Então, busque esses grupos que existem aí para mulheres. A gente encontra vários deles nas próprias redes sociais, vários outros lá no Google, com sites e tudo mais. Esse é o primeiro passo que eu indico. Depois do processo de autoconhecimento, essa conexão. Eu acho que um ponto muito importante também é a gente falar sobre a inserção de políticas públicas, né?
para isso, Davi. A gente tem trabalhado alguns programas pensando em mulheres. Você falou para a gente trazer um pouquinho o que é que a gente tem disponível. Então, a 3B ela tem 2 programas e um deles se chama Do Zero ao E-Commerce, onde a gente trabalha toda a transformação de uma mulher em vulnerabilidade social, que vivencia, né, alguns quesitos de uma situação onde ela realmente não tem ainda o espelho para acreditar. Então, é um programa que trabalha desde a transformação da mentalidade, essa formação empreendedora, uma estruturação de negócio até a educação digital. E esse, eu acho que é o brilho dos nossos olhos, é esse programa, porque é onde a gente entra, onde realmente precisa, né, empoderando mulheres que realmente hoje não enxergam. Então, a gente precisa levar caminho para onde não tem. E a gente tem também, finalizamos o sábado, emocionante, o Acelera MEI. Rodamos a primeira turma piloto agora com o Sebrae Paraíba. Né? Tivemos 16 formadas, 16 empresas femininas aceleradas, onde a gente trabalha com mulheres que já são, né, como você deu o exemplo da novela, mulher que começou a fazer um bolo, uma mulher que começou a fazer algo, mas ainda não tem essa visão de gestão, de planejamento, de estratégia, não entende ainda, né? Ela já saiu do lugar de quem não pode para eu posso empreender, e a gente começa a transformação de mentalidade, então, em eu sou empreendedora, mas eu posso ser uma grande empresária, por que não? E essa realmente é a nossa grande paixão, trabalhar essa transformação com essa mulherada aí, para elas verem que realmente é possível. Vamos lá. Aí onde é que entra o papel de vocês? Eu quero entender um pouquinho como é que funciona esse trabalho de vocês. Você já falou um pouquinho aí, mas como vocês conseguem captar essas mulheres que têm essa visão empresarial e querem dar esse pontapé inicial? Como funciona, né, esse trabalho de vocês? Vai, comunicadora. Hoje a 3B ela atua em 3 frentes. A primeira frente é essa parte da educação empreendedora e educação digital. A gente acredita muito que sem educação não adianta você fazer mais nada. Por aí que a gente começa, né? A gente tem uma agência de marketing onde a gente trabalha essa produção de conteúdo e esse posicionamento digital para micro e pequenas empreendedoras. E no sábado nasceu finalmente o nosso Comprando Delas, que é o nosso marketplace de negócios femininos, onde a gente trabalha a digitalização de mulheres empreendedoras para que se tornem empreendedoras digital. Lembrando que as 3 frentes elas são pautadas, Davi, em educação digital. Ou seja, não adianta eu trazer acesso à democratização e acesso à tecnologia para uma mulher que não se identifica com esse mundo, que não sabe, muitas vezes, mexer num celular direito, em uma rede social, quem dera gerir uma loja online. Então, a 3B, ela preza com esse acolhimento, ela preza por essa linguagem que é acessível. Né? A gente está fazendo a criação de vários tutoriais, no clique a clique, no passo a passo, para que essa mulher ela sinta que, sim, é possível, que esse mundo é para ela. Né? Então, a gente faz todo, né? A gente fez um rebranding aí, passamos de 3B Educação e Inovação para 3B Delas, e Delas é uma sigla, que significa desenvolvimento, empreendedorismo, laços, acolhimento e sororidade. Porque sem esses 3 últimos, sem laços, que é o poder da conexão, esse acolhimento, que é entender que, às vezes, você não sabe algo e está tudo bem, e essa sororidade, que é o pegar na mão, é o fazer na prática, né? Sororidade não é uma palavra bonita para ser postada no Instagram, é a ação, são aquilo que pautam realmente os valores do nosso trabalho. E quando a gente escolheu essa vertente da educação, né, dessa inclusão digital, da educação digital, quando as pessoas falam assim, mas todo mundo tem acesso à internet, todo mundo tem acesso à tecnologia. Não tem. E, às vezes, quando tem, é super limitada. Por exemplo, eu tenho uma vizinha que ela vende, né, lá no condomínio, e para você, às vezes, falar com ela, você tem que ligar no apartamento, bater na porta, porque ou está sem internet, ou o celular está com o filho porque está assistindo aula online, só tem um celular na casa. Então, existem tantas essas dificuldades, né, fora até as dificuldades de entender a tecnologia comum para muita gente, como o WhatsApp, por exemplo, Sim. que elas não têm, que elas não Parece sabem que já como são utilizar. óbvias, né? Exato. Todo mundo sabe usar o WhatsApp, Não todo é. mundo sabe usar o Instagram. Gente, não sabe. Não sabe. E aí a gente trabalha muito o acolhimento dessas mulheres e fala assim, ei, tudo bem que você não sabe, porque eu sei, porque um dia alguém me ensinou, fui mexendo. Então, senta aqui que a gente vai fazer com você. Eu vou te ensinar desde o começo. O que é um story? Como que recompartilha? As palavras de redes sociais ainda são palavras muito americanizadas. A gente tenta desconstruir, criar essa linguagem para possibilitar essa conexão real dessas micro e pequenas Acessibilidade, né? Acessibilidade.
O que é que tem mais dificuldade? Você falou a internet. Esse período de transição é o mais complicado hoje para as mulheres empreenderem? Eu acredito que sim. Que é um período, eu sempre digo que a quarta revolução industrial, essa transformação digital, né, o início dela data de 2010. Mas em 2020 sempre é um processo lento, esse processo de transição cultural. Quando a gente fala de a disrupção de tecnologias, a gente tem um tempo corrente para que a tecnologia ela se torne democrática. Mas a pandemia, em 2020, essa realidade ela veio e meteu o pé na porta dessa transformação digital. Então, deixou de ser algo processual para ser algo obrigatório para todos nós. E uma parcela muito grande dessas mulheres ela ficou para trás, justamente pela falta de educação digital. É por isso que a gente preza tanto por esse ponto específico. Não adianta eu ter tecnologia se eu não ensino como lidar, como mexer. Davi, nós sofremos em 2020, quando veio a pandemia. Nós sofremos. E nós já éramos da tecnologia. Nós já trabalhávamos com startups, nós já trabalhávamos nesse mundo de tecnologia, né, de inovação. E eventos, assim, fazer eventos online, você lembra os primeiros? Gente, foi uma loucura. Nós já trabalhávamos com eventos, organizávamos grandes eventos de empreendedorismo Brasil afora e sofremos muito. Né? Imagina realmente aquela mulher que está ali em comunidade, que não tem muito acesso, que não tem essa educação, que de uma hora para outra se viu dentro de casa, com os filhos dentro de casa, porque os filhos não podiam mais ir para a escola. Né? Os maridos enchendo para covar dentro de casa também, incomodando. Também. E aí tu fala isso, porque existem várias pesquisas aí do aumento das separações que aconteceram por conta da pandemia. E aumento da violência também. E da violência contra as mulheres, a gente fala até brincando, mas é algo muito sério. Com certeza. Então, assim, existe inclusive até essa falta de acesso a digital, acesso à internet, acesso à tecnologia, elevou, então, até a própria mulher, impediu até a própria mulher de se defender, porque, como elas estavam dentro de casa, elas não podiam sair, elas não podiam pedir socorro, conversar com uma amiga, com uma vizinha. Né? Estavam dentro de casa. E sem celular, então, ou sem esse acesso, como é que elas iriam se defender, pedir socorro, cuidar da própria vida? Né? Então, muitas mulheres sofreram violência, aumentando esse número durante a pandemia. Né? Então, são questões que não são só questões do empreendedorismo. Né? Quando a gente traz de uma forma geral, da educação, da vida, né, do crescimento da mulher. Mas a gente acredita realmente no empreendedorismo como uma ferramenta potente para transformação social, para tirar essas mulheres da vulnerabilidade, para conseguir potencializar. Já existem estudos que falam, né, uma mulher, quando ela consegue se desenvolver, quando ela consegue ter sua própria renda, quando ela consegue fazer crescer o seu negócio, o primeiro investimento dela é na educação dos filhos. Então, quando uma mulher cresce, ela consegue ir transformando tudo, né, ao seu entorno. E isso faz muita diferença até para as questões de lutas sociais, como um todo, de acesso à educação, de crianças, de adolescentes, evasão. Então, é muito mais complexo essa rede, né? Os resultados desse trabalho eles são muito mais profundos do que simplesmente uma mulher tem um negócio de sucesso. A gente está falando de questões que realmente fazem diferença para a cara do nosso país. E é por isso que a gente é tão apaixonada, né? E se a gente for olhar não, vocês estão falando muito do social. Vamos falar para o lado do capital? Se uma mulher ela empreende, ela está fazendo a economia girar. Ela está fazendo o dinheiro entrar no mercado, né? Tá comprando, está vendendo, está contratando pessoas, né? Tá investindo. Então, a gente faz também a economia do país girar. Então, a gente pensa também tanto no social quanto no capital. Né? Então, realmente, o empreendedorismo feminino hoje ele é uma grande ponte de transformação para a vida das mulheres e para a vida do nosso país também. Teve um programa que vocês fizeram, uma live, que vocês falaram sobre a vulnerabilidade digital feminina. Foi. Por quê? Justamente por conta dessas questões. A mulher, por conta dessa cultura patriarcal. Mas isso é tão preocupante para vocês estarem tratando, de fato, né, enfatizando essa questão. Por que eu estou questionando isso? Me permitam. A gente estava, também nos bastidores, a gente estava conversando sobre esse tema, e vocês estavam dizendo, esse período de adaptação. Mas as mulheres também não têm esse bloqueio, as mulheres também não evitam ir para o mundo digital. Elas mesmo não querem ir para o mundo digital. Existe esse bloqueio, essa migração.
seria também um problema dizer assim, "Ei, é um fator desconhecido, eu não quero"? Sim, muito, muito. E é uma das coisas que a gente mais tenta realmente trazer na prática, quando a gente trabalha esses programas. Existe, para essas micro e pequenas empreendedoras, por vários fatores diferentes, uma não identificação com o mundo digital. Então, eu não posso, eu não quero, isso aqui não é para mim. Né? Essa visão de que eu estou fazendo, eu vendo aqui o que eu vendo, mas eu vendo para a vizinha, no boca a boca, é esse tipo de propaganda que eu sei. Mas isso é falta de acesso à educação digital. Não tem como você se identificar com algo que você não conhece, Davi. É aí que a gente fala sobre a vulnerabilidade digital. Não tem como eu falar assim, olha, Dona Maria, tudo bem? Vou dar um celular aqui, o seu Instagram já está baixado para a senhora vender online. Tem até uma loja online lá no Comprando Delas. O que essa mulher vai fazer com esse celular? Se não tiver alguém que sente com ela e fala, olha, aqui que liga, aqui que entra, você vai vender assim, ó, tem que clicar aqui para postar a foto assim, parapá. Então, sem educação, sem conhecer algo, não há identificação. E aí, quando a gente fala da vulnerabilidade digital, a gente tem vários problemas macros, né? A 3B hoje ela trabalha impactando em 3 ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. ODS 4, que é educação de qualidade, 5, que é igualdade de gênero, e a 8, que é trabalho decente e desenvolvimento econômico. Esses são os problemas macro. Mas eu não consigo resolver isso no mundo. Eu preciso fazer um estudo que vai aprofundando para entender quais são as raízes. Né? Essa questão cultural ainda é muito forte, até por conta... gera essa vulnerabilidade digital, e a gente ataca ali mais na raiz, para tentar fazer a diferença no lugar onde a gente está, né, Dani? Tá, e durante a pandemia, sim, só explicando um pouquinho, as ODS, elas fazem parte da Agenda 2030 da ONU, da Organização das Nações Unidas, em combate, né, a vários problemas que acontecem no mundo. E aí, hoje, as empresas, tendo esse olhar social, acessa lá agenda2030.com.br, conhece quais são esses problemas e tua empresa também pode trabalhar em cima disso, como a nossa empresa trabalha hoje em cima de 3 ODS. E aí, por exemplo, em relação à vulnerabilidade, muitas vezes a educação trazia assim, a mulher não sabe matemática. Não é da cabeça da mulher saber matemática, a mulher é emoção, o homem é razão. Então profissões, né, voltadas a esse lado mais de cálculo eram exclusivas dos homens. E aí a gente está derrubando tudo isso por terra. Sim, nós somos capazes de trabalhar com matemática, sim, nós somos capazes de exatas, de trabalhar com tecnologia. Com negócios. Com negócios. E aí, durante a pandemia, também subiu o número de ações, projetos, associações, ONGs, que trabalham a educação de mulheres na área de tecnologia. Por exemplo, eu fiz parte de um projeto, né, que ensinava a mulher a programação. Eu me inscrevi para entender sobre programação, porque eu era a pessoa que dizia, eu não sei matemática, eu sou péssima com números. Hoje eu sou a gestora financeira da minha empresa, quando eu derrubei esse meu pensamento, né? E aí eu comecei a trabalhar, entender de programação, não para ser programadora, poderia se eu quisesse, eu entendi isso. Inclusive, era muito boa lá nos exercícios. Aprendia super rápido. Mas eu queria aprender programação justamente para poder entender dentro da minha empresa. Para quando eu conversasse com algum programador, alguma programadora, eu entendesse a linguagem daquelas pessoas. O quanto é isso importante. Como é importante. Por isso que a gente fala muito da linguagem, da acessibilidade da linguagem. O quanto é importante a gente trazer essa linguagem mais acessível para essas mulheres, mostrando realmente passo a passo, acolhendo esse não entender delas, para que elas consigam evoluir. Muito bem. Olha só, gente, a gente está conversando hoje com a Tayane Belchior, né? Uma velha conhecida nossa já aqui no programa, no outro, agora nesse também, e com a agora nova também, Dani Bezerra, né? Falando sobre o papel das mulheres no meio empresarial. Lembrando que elas trabalho na empresa 3Bs, acertei? 3B. 3B. 3B delas. 3B delas, porque tem uma borboleta no final, eu pensei que era um S. Me perdoe. Imagina. Me perdoe de verdade. A borboleta é o símbolozinho do infinito, tem um 3, um B, é o símbolo da transformação. Isso, aí tem aqui, ó, do zero ao também tem o comprando delas, que seria o quê? Isso.
Ai, comprando delas é o amor da nossa vida. É o nosso marketplace de negócios femininos. Então, para você, mulher, que é micro, pequena empreendedora, que deseja ter a sua loja online, que deseja se transformar em uma empreendedora digital, né? Lá no nosso Instagram, que é @3, número 3 mesmo, Bzinho delas, né? Já tem um form de cadastro para você falar assim: ei, eu quero a minha loja online, né? Eu quero fazer parte desse grupo de mulheres que quer crescer a nível nacional, vender para o Brasil inteiro e aprender como ser uma empreendedora digital. Lembrando que o Comprando Delas, ele tem todo um olhar para esse impacto social, então a gente trabalha com a democratização de acesso à tecnologia. O que isso significa? Que a gente trabalha com valores que são possíveis a todas as mulheres. Quando a gente fala possível, a gente está falando a adesão para você comprar a sua loja é R$ 49,90 e a mensalidade para manutenção da plataforma é R$ 29,90. Então, é realmente trazendo esse acesso, essa democratização para que todas sejam capazes e trabalhando fortemente a educação digital. Ou seja, mas eu quero ter minha loja, mas eu não sei nada. Chega junto, que é com a 3B delas que você vai aprender. E tá, e só fazendo uma comparação para as pessoas entenderem essa diferença de preço. Hoje, para você montar um site só seu, para você vender, ter sua loja online, você vai investir aí desde 500 até 5 mil reais. Exatamente. Então, quando a gente fala aí de R$ 49,90 de adesão e R$ 29,90 de mensalidade, a gente vê essa diferença. Sim, e você vai ter ali lá uma plataforma toda completa, com super meio de bonita. pagamento, frete, correio, aplicativo de delivery, tudo incluso já. E a gente não cobra porcentagem sobre venda. Não, de Ou jeito seja, nenhum. é isso e não tem... Está stalkeando a gente, né? Muito bem. Pode stalkear mesmo, curte bastante. Vocês que estão aí assistindo a gente, corre lá. Acessa, segue @3B delas. Deixa eu falar, gente. Estou fazendo nossa propaganda, aproveitando, né? Não sei. Ela não deixa eu falar. Você é sempre muito gentil. Olha, gente, deixa eu só aqui dizer uma coisa a vocês. Aspas. Não há no mundo exagero mais belo que a gratidão. E não há mesmo. Agradeço a Deus por ter conhecido a 3B delas, as quais parabenizo para brilhantar a vida de muitas pessoas através do seu trabalho e também da minha vida. Maria do Patrocínio da Silva. Paula Calçados e Bolsas, está aqui, ó, @Tayane Belchior, né? Você e eu, Dani Bez, é o seu arroba, né? São 2 anjos mandados por Deus para nos guiar nesse caminho. Agradeço a ele desde que eu as conheci. Mas muito obrigado por me fazer acreditar novamente. Arroba também as duas, né? São 2 anjos mandados por Deus para nós, o caminho tal. Foi repetido esse. Foi repetido, né? Da Paula também. Porém, tá aí. Esses foram alguns, né? Esses 2 foram alguns que receberam depoimentos. Acelera MEI Mulher. Eu estou trazendo aqui 2 mulheres para vocês verem como é importante. E eu só tenho que parabenizar de fato vocês 2. Parabéns, boa sorte na caminhada de vocês. Né? Dani, primeira vez, obrigado de verdade. Vocês ainda vão falar um pouquinho só sobre como acessar, como fazer parte desse grupo. Né? E eu já fico honrado e feliz por a participação de cada um de vocês. Tá bom? Obrigada, Davi, Nós pela que agradecemos, oportunidade. A gente adora estar aqui sempre, né? Estava com saudade já. Pode chamar mais. Muito bem, vamos lá. Quem quiser fazer parte, quem quiser conhecer o que fazer, como fazer, aí entra... Minha comunicadora. Aí entra a parte do dinheiro ou entra a parte da comunicação? Comunicação, né? Parte do dinheiro. Comunicação. A gente convida, eu acho que é um portal muito bacana de interação, né? Antes de tudo, é o nosso Insta, onde a gente produz esse conteúdo, pensando realmente nas mulheres, nesse posicionamento. Então, segue lá, @3B delas. Para você que quer conhecer o nosso marketplace, né? Você que é mulher e quer ter sua loja, você que é uma pessoa que compra online, homens, mulheres, né? Todos são muito bem-vindos. A gente tem, né, o nosso propósito ali, compre delas, compre com propósito, compre delas. Então, acessa lá, www.comprandodelas.com.br. Para você que quer ser lojista, a gente está com um formulário lá na bio do nosso Instagram para você preencher e falar, eu quero minha loja, que a gente entre em contato com você, viu? Se você quiser dicas de comportamento, empreendedorismo mãe, vai aonde? @Tayane Belchior, que é o meu Insta, né, onde eu produzo um conteúdo Mas mais você para, minha filha. mulherada mesmo.
trazendo essa realidade da vida empreendedora, dos desafios, e sobre comunicação, porque a comunicadora sou eu, mas a rainha do rolê é ela, @fala Dani Bezerra. Fala Dani Bezerra, Dani com I, para você saber aí dicas de como você se colocar em gravação de vídeo, em lives, em textos, assim, tudo que envolve o mundo da comunicação também tem várias dicas lá. Eu que comunico, mas ela é minha mentora, viu? Aprender a aparecer nos stories do Instagram. Isso aí. Mais alguma coisa? Por enquanto, duas mulheres. Não, de fato, eu tô aqui, sim. Eu não tenho Por enquanto, só isso. eu não tenho que... Eu tô... Cuidado. Amei, Coisa boa. Amei de verdade. Esse bate-papo super agradável. Lembrando, quem quiser acompanhar esse bate-papo, vai lá no nosso YouTube, tá? TV Master Play, que você acompanha na íntegra esse bate-papo com a Tayane e a Dani, ela falando sobre esse papel aí, ó, o papel da mulher no meio empresarial, tá certo? Obrigado, Dani. Obrigada, Davi. Você é do Dinheiro, é melhor falar. Foi uma honra. Eu acho. Acho sensato. Obrigado. Foi uma Dani. honra estar aqui mais uma vez. Muito obrigada. Satisfação. Minha grande amiga, minha grande parceira, que eu tenho um carinho muito grande também, Tayane Belchior. Obrigado também pela sua participação. Imagina, é sempre um prazer estar aqui. Adoro a TV Master, adoro estar batendo esse papo com vocês. A gente fala mais que a boca mesmo, é assim. A gente espera os próximos convites para estar aqui com vocês. Não Você é convidada quase toda semana. Agora você não vem, porque você tem muitas coisas a fazer. Ô, exagerado. Daqui a pouco eu tô quadrinho A aqui semana ainda retrasada eu me chamei Verdade. 2 vezes. Não, me chama. Olha pra isso. Chamou no dia do lançamento do Comprando Delas. Foi, Que a verdade. gente estava no lançamento do Comprando Delas. Aí não dava Mas- para estar aqui. Já já a gente se enfia aqui, ó. Já vou estar dentro da TV Master. Aguardem. Chama a gente, Obrigada. TV Master. Olha, só trazendo aqui uma informação bem rapidinho, fecha aqui, Ricardo, por favor. O cantor Bel Marques anunciou que vai cancelar os shows em trio elétrico em 2022. Vamos ver esse anúncio do cantor Bel Marques.